Tá todo mundo Trancou. sentadinho. Tá. Então, eu fiz uma esqueminha, como a gente sempre faz, uma riscalhada total. Depois eu abri. Eu acho que sou eu, O peraí. microfone da Josi. Da Josi? É, Entendi. Não, é o meu. Aí no seu microfone, aperta. Então tá. Eu vou começar o nosso estudo falando sobre um texto curtinho de Chico, psicografado pelo ditado pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre boa vontade, né? Ele é do livro Pão Nosso, uma das obras mais conhecidas e mais bem vistas do Chico. E aí diz assim, ó: vede prudentemente como andais. 1. Boa vontade descobre trabalho. 2. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Então, tudo começa pela boa vontade e termina pela boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, naturalmente, seguindo esses passos a passos, que é um encadeamento do nosso florescimento espiritual, a gente atinge o divino reino. Então, dando seguimento, a gente vai seguir com a nossa teologia. Hoje a gente vai falar sobre Yansan, ditada por Pai Benedito, que diz assim: a expressão divina que surge frente à aspiração deletéria, tanto a de trazer malefício, quanto a de não se abster de trazer malefício, que dá origem à inteligência desordem e o seu movimento caos, fazendo emergir a aspiração salutar no sentido de evitar malefício, trazendo benefício indireto, brotando a inteligência respectiva chamada ordem, inteligência essencial a ser manifestada no âmbito pessoal ou coletivo. Então, Pai Benedito diz assim, que Mãe Ansã nos mostra a aspiração equivocada, a inteligência desordem e o movimento caos que realizamos. Caos não no sentido de desorganização, porque a gente sabe que até o crime ele é organizado. E aí a gente vai falar ao longo da nossa conversa sobre os homens de boa vontade, os homens com apatia e o movimento desordem que também leva a um propósito. É um propósito deletério, mas é um propósito. Porque quando a gente tem um movimento, seja ele qual o propósito for, seja salutar ou deletério, ele é ordenado. Dentro dos seus propósitos, ele segue uma ordem. Neste movimento caótico que realizamos, nos mostra que nossa base está a nos fazer produzir espinhos e não frutos. Então, Mãe Ansã, ela nos expõe a fragilidade do nosso autocentramento, orientado a benefício próprio. É uma aspiração deletéria e estamos a caminhar caoticamente, como almas penadas, zumbis ou seres totalmente sem rumo, onde a gente acaba sempre tropeçando uns nos outros. Ou seja, ao invés de haver um engajamento e um fortalecer o outro, quando a gente está embasado numa base deletéria, a gente acaba tropeçando uns nos outros. Quem é que assistiu The Walking Dead aqui? Aquela série. Bom, eu e o Antônio, a gente é fã. Eu já assisti 3 vezes The Walking Dead. Sou fã. Torço, inclusive, para os zumbis. Então,
eles eram orientados pelo instinto, né? Por um instinto não de sobrevivência, porque já eram todos mortos. E a gente pode trazer para a nossa realidade. Quando a gente está movido por um estado caótico, que não tem uma ordem, não tem uma base de gerar benefício, a gente se movimenta na aleatoriedade, que é, vamos dizer assim, a palavra-chave para a Mãe Ansã. Não existe nada cadenciado, é aleatório. Então, as coisas vão acontecendo na aleatoriedade. Por isso que a base é o caos. Por isso que a base ela é deletéria, porque ela não gera benefício, ela gera, inclusive, prejuízo. Prejuízo para ambas as partes. Então, não há um movimento encadeado, há um movimento desordenado, aleatório. Ver o movimento caos, sua inteligência desordem e a aspiração deletéria que lhes deu origem e sustentação, permite o consequente despertar para a aspiração salutar no sentido de evitar de trazer malefício. Então, quantas vezes a gente já conversou dentro das nossas homílias, até aqui nos nossos estudos, que o principal de tudo é a gente ver esse movimento caótico da gente, o nosso movimento íntimo, porque a gente procura dentro da nossa consciência o que está me trazendo prejuízo. Então, o que está nos trazendo prejuízo, o que está me trazendo prejuízo é o movimento desordenado, aleatório. E aleatório, quando a gente fala aleatório, é quando existe um agente externo que catalisa o meu interesse, o meu movimento interno. Por isso que é aleatório, porque ele não está embasado na minha vontade, nem na minha boa vontade, nem na minha força de vontade. Ele não parte do íntimo e migra para o externo. Ele vai do externo e migra para o interno. Ou seja, a minha vontade ela fica condicionada ao que acontece ao meu redor. Por isso que é um movimento caótico. Lembra quando Jesus nos falava: estejam neste mundo, mas não façam parte dele? Ele estava nos falando exatamente isso, de nós movimentarmos essa consciência de Mãe Ansã, embasarmos a nossa consciência e não gerar malefício para o mundo. E nem abstrair o malefício do mundo para o nosso íntimo, não fazer parte daquilo, não ser algo que vai constituir, que vai potencializar um movimento negativo, um movimento desordenado, aleatório. Então, quando Jesus falava, estejam neste mundo e não façam parte dele, ele queria dizer exatamente isso. Não deixem o movimento externo, o mau movimento, o movimento desordenado, aleatório, invadir o teu íntimo e te tirar de um estado de plenitude. Porque não é o que acontece fora que é importante. Porque o que acontece fora, ele muda o tempo todo. Como é que a gente vai saber se daqui a pouco não vai bater alguém aqui na minha porta para tentar me assaltar? Né? Mas para isso eu preciso ter segurança. Estar sempre vigilante às coisas que estão acontecendo ao meu entorno, para que nada tenha a capacidade de tirar a minha paz. Porque se eu estou condicionada ao meio, o meio muda, o meu íntimo muda. Se eu estou condicionada a gostar de uma pessoa pelo que ela me faz, na verdade, em verdade, como diz muito no Evangelho de São João, eu não gosto daquela pessoa. Porque o meu gostar em relação a ela está condicionado ao que ela faz para mim. E isso é um movimento desordem, é um movimento caótico, é um movimento embasado na aleatoriedade. Porque quando nós nos movimentamos na aleatoriedade, é como se nós não colocássemos o nosso empenho, a nossa vontade preponderante às situações. Então, Mãe Ansã é uma consciência divina, uma qualidade de Deus, de movimentabilidade, está condicionada, por ser de movimentabilidade, está condicionada ao elemento ar, que é movimento, e ela é aspiração.
Aspiração é um dos atributos que a gente inclui o que vem do mundo. Só que quando a gente inclui as coisas que chegam até nós, nós temos um movimento inteligente, ordem, a gente progride. A gente sempre cresce na aleatoriedade das coisas que chegam e não nos deixamos desordenar. Não viramos zumbis, nos debatendo um com o outro. E para isso a gente encadeia para Pai Ogum, porque a partir deste movimento caótico que chega, e a gente enxerga isso, acolhe, né? Inclui, recebe, que é um movimento de aspiração, e ordena isso dentro de nós, e enxerga da onde aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu, a gente consegue colocar cadência. E aí eu fiz um esqueminha aqui, que é muito legal. Passei a tarde inteira estudando Pai Ogum e Mãe Yansan, e existe, a dona Eliette vai lembrar dessa conversa que a gente teve, acho que faz uns 3 anos. Foi um dia que faltou luz em praticamente todo o cassino, foi no meio do vendaval. Só tinha luz aqui em casa e na sua casa, eu acho, né? Na minha casa e na sua Verdade. casa. Isso De mesmo. toda essa região aqui do cassino. Então, assim, ó, a gente ainda pensou, ó, não, o Vini também vai lembrar, porque era eu, a senhora e o Vini aqui, e a Rayane, lembra? Lembro. O cassino inteiro sem luz, o Vini lá botando joinha, o cassino inteiro sem luz, obviamente a minha quadra inteira, com todas as casas, só tinha luz na minha casa. Então, foi o que nos propiciou ter o estudo da noite, que era presencial na época, e a gente falando sobre entusiasmo e empolgação. Que aí muito condiz com a consciência de Pai Ogum e Mãe Yansan. Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente tem até gravado essa aula, depois até a gente pode buscar lá dos nossos arquivos. Então, o que quer dizer? Vontade. Mãe Yansan e Pai Ogum, as palavras-chave para a gente poder entender essas duas consciências divinas é a vontade. A boa vontade e a força de vontade. Quando a gente diz força de vontade, a gente está colocando, inclusive, empenho em cima da nossa vontade. Então, a vontade, ela não é um desejo. Porque a vontade, ela está embasada em coisas concretas. O desejo e coletiva. O desejo, muitas vezes, ele está atrelado a coisas transitórias e algo aleatório. Porque o desejo, ele muda de tempo em tempo. Agora eu estou com desejo de comer uma macarronada. Se eu comer muito essa macarronada, eu vou enjoar e eu não vou ter mais desejo por muito tempo. Lembra que a gente fala das mulheres grávidas? Mulher grávida é um símbolo de transitoriedade, porque a gente não fica grávida para o resto da vida. Então, a gente tem muitos desejos esses que são muito transitórios. Eles se vão com a gestação. Coisas que depois a gente imagina que sequer comeria se não estivesse passando por aquele período. Então, a vontade, ela tá atrelada ao entusiasmo, enquanto o desejo com a empolgação. Entusiasmo, da etimologia dessa palavra, quer dizer enteos, Deus dentro. Lembra o nosso símbolo de Umbanda? Umbanda não é Deus conosco, não é Deus conosco, Deus dentro, Deus fora, Deus no outro. Deus no outro não é símbolo de criatividade. A criatividade não é símbolo de transcendência, da gente dar movimento a tudo que acontece. Então, a vontade, ela está ligada ao entusiasmo, que por consequência é Deus dentro. Então, a vontade está atrelada a algo divino. E algo divino é atrelado na constância, porque Deus não desejou criar o universo. Ele criou. E ele é constante nas suas criações. Tanto ele é constante nas suas criações, que por essa divisão e multiplicação, cada um de nós tem um rostinho. Esse rostinho que cada um de nós tem é fruto da nossa criatividade. Porque a nossa encarnação, ela foi angariada a partir de muitos méritos.
É um mérito estar aqui, encarnado. Por isso que é um mérito e uma obrigatoriedade nós termos fraternidade uns com os outros. Porque se a encarnação é um mérito, se esse mérito a gente angaria através de muitos feitos para poder conquistar o direito de estar aqui e ter um corpinho, um rostinho, fruto da fraternidade é ajudar o irmão a se manter encarnado. Por isso que os atendimentos ao corpo também são importantes, não só os atendimentos à alma. Por isso que nós trabalhamos com o magnetismo e por isso que nós trabalhamos com o mediunismo, porque tanto a gente trata o corpo quanto a gente trata a alma, porque as duas conjugadas nos mostram a benevolência de Deus com a nossa criatividade, porque é a partir dela é que nós fomos nos afunilando e chegamos até aqui, divididos. Só que quando a gente enxerga que essa divisão ela é transitória e ela é fruto de uma vontade suprema, a gente mantém constância, inclusive, na fraternidade. E aí o desejo, que é fruto de uma empolgação, que é mundano, porque a empolgação ela é oscilante, bem semelhante à nossa psique, tanto a gente está em alta quanto a gente está em baixa, ela está diretamente ligada à intensidade, que é esse alto e baixo, alto e baixo. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu quero, ora eu não quero. Que são os movimentos caóticos, fruto das nossas aleatoriedades. Tá? Estamos conseguindo caminhar em razão da vontade e do desejo? Ficou claro que a vontade ela é divina e o desejo está ligado à mundanidade? A vontade ela está ligada a entusiasmo, que quer dizer Deus dentro, que está ligado à constância, de se manter sempre com a mesma diligência, como um cavaleiro a trote, com obstinação para chegar no seu destino. Enquanto o desejo ele está ligado à empolgação, que é aquela vontade de realizar algo, mas que não tem constância, e por não ter constância, ele é de intensidade, ele pode ter um pico muito maior do que a constância, mas ele não tem permanência. Nós não conseguimos estar em permanência, porque nós estamos imbuídos pelo que o agente externo potencializa no meu agente interno. Um exemplo disso é o alpinista. E aí eu peguei lá da filosofia da Nova Acrópole. Fui buscar lá para ver o que a Lucilena tinha para nos dizer também sobre a vontade, que é a palavra-chave de Pai Ogum. Isso a gente não chegou ainda em Ogum. A gente só está falando ainda de Ansan, que é esse movimento de desordem, caótico, com uma base deletéria que gera prejuízo. Prejuízo para nós, prejuízo para o meio. Então, se gera no individual, também gera no coletivo. Porque a gente não está separado do meio, a gente está imerso nele. Então, o exemplo disso, da vontade, é o alpinista. O alpinista, quando ele se propõe a subir uma montanha, vamos pensar no Everest. Quem é que não assistiu aquele filme? Meu Deus, aquela gente sofria horrores. Quando ele se predispõe a subir numa montanha, ele sabe o destino dele. E ele sabe que ele vai ter que ter muito esforço. Além de vontade, ele tem que ter esforço. Então, nisso ele não pode ter dúvidas. Ele tem que manter uma constância. Ele não pode estar atrelado só ao desejo e à empolgação de subir. Ele tem que estar atrelado à vontade, o entusiasmo e a constância. A dúvida em relação ao meio é aonde ele coloca o pé para se ancorar mais. Mas o destino final é o pico da montanha. Então, eles têm que estar bem ancorados. A mesma coisa com o homem. Ele pode escolher a religião ou a filosofia de vida que ele quer praticar. Mas a base e o destino, eles precisam ser o mesmo. A base tem que ser salutar.
O destino é chegar à grande consciência, a consciência suprema, consciência omega, Deus, enfim, ao que ele vai chamar. Ele pode ser um bandista, ele pode ser budista, ele pode ser taoísta, ele pode ser o que ele quiser. A dúvida sobre a religião ou a dúvida sobre a teologia é dispensável. O que ele não pode é ter dúvida sobre a moralidade dele. Ele não pode ter dúvida sobre a fraternidade ou sobre a justiça, porque aí sim os meios, eles não justificam os fins. Então aí tu tá vivendo na aleatoriedade, no sentido caótico. Tu tem desejo de chegar a Deus, mas o meio que tu vai levar até lá, ele não está condicionado por uma moralidade elevada e um estado de bom senso, como a gente viu lá em Pai Dancó e Mãe Iku. Lembra que a gente era condicionado ao meio? Aqui é a mesma coisa. Mãe Ansã é esse movimento desordenado, quando a gente enxerga e a gente trabalha isso dentro de nós, para que todas as aleatoriedades do mundo que chegam até nós não tenham a capacidade de trabalhar as minhas aleatoriedades, que eu não coloquei vigília. Me condiciona ao fato em que eu não tenho uma moralidade, um bom senso já estabilizado, e eu me condiciono ao meio, sendo muitas vezes injusto, imoral e imprevisível. Porque algo externo potencializou o que internamente eu ainda não estava estabilizado. Então, as duas aleatoriedades do agente externo e do agente interno se comunicaram e se potencializaram, gerando prejuízo não só no individual, mas também no coletivo. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas com a prática a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara. Então, ok. Mãe Ansã, movimento desordem, caótico, com uma base deletéria, e quando a gente enxerga isso, a gente tem condição de ordenar. Sabe aquela gaveta? As donas de casa vão me dar razão. Sabe aquela gaveta? Vamos colocar do marido, que tá uma bagunça, que a gente não quer nem abrir aquela gaveta, mas que precisa pegar algo ali e não acha. Então, a mesma coisa são com os nossos sentimentos. Quando a gente coloca ordem naquele caos, a gente consegue enxergar onde está cada peça. E assim são os nossos sentimentos. Quando a gente, de fato, a gente coloca vigília nos nossos sentimentos, a gente consegue enxergar de fato aonde é dor e aonde é ganho. Aonde é imaturidade nossa e aonde nós podemos colocar a nossa inteligência para poder trabalhar de fato e organizar aquilo que está desorganizado e que é caótico. E que quando a gente vai buscar algo que está ali dentro, a gente gasta muita energia. Energia essa que a gente poderia poupar e empregar num outro ambiente ou numa outra situação. Muitas vezes, agora, indo para Pai Ogum, colocando ordem e gerando progresso. Porque todos nós estamos passando por um processo evolutivo. Quando a gente fala de Pai Obaluayê, Obá e Luayê, o rei dos espíritos na Terra, a gente fala por esse processo evolutivo. Nós caminhamos para lá. A gente ainda brinca, porque quando a gente está nos dias de cirurgia, e muitas vezes quando a gente vai fazer algum atendimento que seja corpóreo, como o magnetismo atua, a espiritualidade nos promove uma limpeza do intestino. Eu acho que eu já tinha conversado com você sobre isso. Só que agora a Yasmin começou a passar pelo mesmo processo. Agora, no sábado passado, eles limparam tanto o intestino dela que ela deve ter emagrecido aí uns bons quilinhos.
Ela deve estar com o microfone desligado para me confirmar essa Eu história. tô ouvindo, tô Ouvindo? concordando. É ou não é verdade isso? É tudo verdade. Então, como a gente está passando por um processo evolutivo, e hoje nós somos seres humanos, e o nosso intestino nos diz que nós precisamos muito ainda a progredir no processo corpóreo, chegará um tempo em que nós vamos reencarnar tanto e florescendo o nosso espírito, porque um caminha junto com o outro, eles não caminham separados, é como o cavaleiro e o cavalo, que a gente não vai mais precisar ter intestino. Portanto, se a gente não precisar mais ter intestino, os nossos processos de limpeza e cura, consequentemente, eles serão mais sutis. Porque olha o que o nosso intestino ele retém: fezes, dejetos, coisas que o nosso corpo já aproveitou e não precisa mais. Por isso que a gente excreta. Imagine um mundo onde os espíritos, e isso já existe, o próprio Kardec, a doutrina espírita já nos mostra, imagine mundos em que os seres não têm mais intestino, já não tem mais o órgão excretor. Então, imagine a evolução a nível corpóreo disso tudo. E a gente sabe que o corpo ele está muito ligado com os outros sentidos, os outros corpos mais sutis. Então, imaginem o florescimento espiritual que animam esses corpos que não têm mais intestino. E aí a gente vem falando agora, de fato, a gente migra para Pai Ogum. E aí o Pai Benedito vem e fala assim, que a expressão divina, e a gente sempre gosta de lembrar que o orixá, ele é uma consciência de Deus, é como se fosse Deus se manifestando através daquela consciência, que é uma consciência divina que surge frente à aspiração, ou seja, à vontade saudável, salutar, que deu origem à inteligência à ordem, pegou lá de Manhãnsã, ó, Manhãnsã ordenou o caos, organizou, entregou para Pai Ogum. Ele pegou a ordem, ampliando-a no sentido de trazer benefício direto, amadurecendo também a inteligência à ordem, que agora faz brotar o movimento progresso, movimento essencial para a manutenção de todo e qualquer movimento construtivo, seja ele de âmbito pessoal ou coletivo. E aí, inclusive, ele nos traz o exemplo que, para explicar esse movimento de Pai Ogum, ele usou o sincretismo de São Jorge, que é o cavaleiro elevado, ou seja, o símbolo do altruísmo, que ele está elevado moralmente, que ele não degladeia com os próprios vícios, que ele não degladeia com os próprios seres imbuídos de má vontade, e que ele está com a lança. E a lança é o símbolo da vontade, quando ele empunha contra a garganta do dragão. Essa consciência divina se manifesta dando cadência e constância. Ele nos fala exatamente aquilo que a filosofia lá da Nova Acrópole nos fala. Portanto, todos eles falam as mesmas línguas, às vezes com umas palavrinhas distintas, mas que são sinônimos. Para a gente ver que todos os caminhos que são embasados por moralidade, bom senso, fraternidade, justiça, eles chegam no mesmo destino. Então, o Pai Benedito vem dizer que esta consciência divina, que se manifesta dando cadência e constância. O que ele quer dizer com cadência e constância? Quer dizer que Deus está dentro, entusiasmo. É a mesma coisa. A todo movimento construtivo e benéfico do mundo. A ordem não vem por esforço em seguir ou ampliar uma lei divina. É uma inteligência. Leis divinas são expressões de Deus. Pai Ogum na Umbanda é sincretizado como um cavaleiro, um nobre guerreiro. E foi a partir deste tão conhecido sincretismo de São Jorge que os mentores nos explicaram
que porque no passado mesmo foi escolhido por representar Pai Ogum. E foi a partir dele que nos foi introduzido que, manifestando essa consciência, somos naturalmente vitoriosos, naturalmente em cima do dragão, com uma lança em sua garganta, e não embaixo do mesmo, gladiando fervorosamente. Então, aqui, ele só vem para nos ressaltar que, enquanto a gente agir na aleatoriedade, ao que me acontece, eu degladeio ombro a ombro, eu estou ainda num movimento caótico. E quando eu estou com bom senso elevado, mantenho cadência e constância, o meu destino é um só: o reino de Deus. Para isso, também eu fui buscar o livro dos Espíritos, onde falava sobre a boa vontade. E na questão 909, o Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha o que o Pai Benedito falou lá sobre o esforço. Olha o que o Kardec perguntou aqui para o Espírito da Verdade. Olha o que o Espírito da Verdade respondeu: sim. E às vezes com pouquíssimo esforço. O que lhe falta é a vontade. Não falta esforço, falta vontade. Ah, como são poucos os homens que se esforçam. Para isso, a gente também tem uma passagem do Evangelho. Porque é o que eu estava conversando com a Yas. A gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente não fuja da única base que nos sustenta, que é o Evangelho. O restante são paredes que estamos construindo, é o telhado, são os acabamentos, o revestimento interno, a pintura. Mas o que de fato importa é a base. Porque se a base está sólida, tudo demais que vier por diante será também sólido. E no Evangelho, nos fala exatamente a mesma coisa. Qual o tamanho da minha fé? Pequenino como um grão de mostarda. Se tiveres a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, falarás para aquele monte: te atira-te contra o mar, e ele se atirará. Ou seja, se acreditares nas obras que eu fiz, outras maiores serás. Pai Ogum e Mãe Ansã, aspiração e movimento. Duas qualidades da consciência suprema que, ao ver todo o movimento caótico, naturalmente ordena, gerando, consequentemente, através de um movimento ordenado, o progresso. Aspiração quer dizer natural inclusão de tudo que chega. Movimento, dinâmica de causalidades. Porque todo movimento aleatório gera malefício. Ordenado gera benefício. Se a gente quiser saber qual o resultado das nossas ações, é só ver a base de propulsão da nossa vontade. Em que está embasada a minha vontade? Benefício individual? Eu estou envolvida na minha empolgação, no meu desejo. Benefício coletivo? Eu tenho Deus dentro de mim, inclusive na fraternidade. É a boa vontade. São bons propósitos. São duas consciências eólicas ligadas ao elemento ar. Na fisiologia humana, a comunhão com o Pai Ogum traz ao comunhante a harmonização do chakra laríngeo, bem como os hormônios que são excretados pelas glândulas tireoide e paratireoide. Glândulas essas que recebem influência direta do sistema energético, as quais, em desarmonia, conferem ao corpo humano uma série de situações incômodas, dentre elas a inércia, ou seja, a fadiga, e outras muitas doenças, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, o parahipotireoidismo,
o para-hipertireoidismo. E a gente conjugou isso tudo com as disfunções da tireoide e da paratireoide, que podem causar várias doenças, como essas que eu citei. As desordens, além disso, pode causar o bócio, nódulos na tireoide, câncer de tireoide e por aí afim, causando inclusive desordens em outros órgãos. As desordens podem levar a problemas cardíacos, osteoporose, cálculos renais, alteração no humor, fadiga e problemas de pele e cabelo, entre outras complicações. Isso não foi da minha cabeça. Isso eu tirei da fisiologia humana. E aí a gente vai para dentro das vivências de terreiro. Deixa eu ver que horas são. Já passaram 40 minutos. O tempo, literalmente, ele é relativo. Então, aí a gente vai para as vivências de terreiro, que para mim é um dos pontos mais importantes, talvez, da nossa prática. Porque é só no mano a mano ali, como a gente fala, no conhecimento empírico, que a gente bota em prática toda essa teoria. Porque é muito bonita a teoria, é muito válida essa teoria, só que ela só tem, de fato, uma credibilidade quando ela é posta em prática. Dentro das vivências de terreiro, quando a gente recebe um filho de Ogum, e graças a Deus a gente tem vários, porque eles são importantíssimos dentro da família, a gente vê que eles desenvolvem algumas demandas, se eles estão desordenados energeticamente. Lembrando que a nossa casa, ela trabalha com a ancestralidade. Então, a gente faz o santo, né, atrelado ao nosso orixá ancestro, que está ali conectado com o nosso Ipori. Então, o Pai João conecta o Okutá, que ele chama, que é a pedra, que não tem as oscilações psíquicas, ao nosso Ipori, e por consequência, esse Ipori fica guardado conosco. Então, dentro da religião de Umbanda, a gente tem essa prática, bem embasada ao africanismo, aquela liturgia africana, né? Vamos dizer assim, ritualística, aquela ritualística africana. Então, quando a gente vê um filho de Ogum, seja ele na ancestralidade, seja ele na contemporaneidade, que é o orixá de frente, e ele está desordenado, a gente vê que esse movimento desordem, ele gera demandas semelhantes. E aí a gente tem o exemplo da Lu, a gente tem o exemplo da Mari e a gente tem o exemplo da Ju. Naturalmente, são as 3 filhas de Ogum que a gente tem, que obviamente a gente tem mais, claro, mas que me representaram as mesmas demandas. Então a gente vê que isso não fica só no campo da subjetividade. Ele vem para a objetividade e, de fato, ele impele o corpo humano. É do sistema energético sutil até chegar no sistema corpóreo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente trabalha, manifesta, inclui Pai Ogum e Mãe Ansã, a gente consegue colocar ordem, inclusive, na fisiologia humana. E muitas das doenças que vão desencadear processos como alopecia, hipotireoidismo, fadiga, inércia, vontade de estar dentro do quarto fechado, a gente consegue brecar isso, impedir que isso chegue até o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico. Então, a prática de comunhão com Deus, através da presença de Deus ou da consciência orixá, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ele nos impede, inclusive, de doenças somatizarem no nosso corpo físico. Por isso que é tão importante, não só para a filosofia, para as minhas escolhas,
para os meus movimentos, as minhas ações no dia a dia. Como eu vou me relacionar com os outros. Porque isso me dá credibilidade de bom senso. Mas também para me conferir saúde para o meu corpo físico. Porque lá, como a gente começou a conversar, eu angariei méritos para estar aqui hoje, dentro do corpo físico. E se eu atentar contra o meu corpo físico, a minha vontade, eu vou adoecer o meu corpo. Então, se eu entendo isso, o movimento desordem que me causou doença, é obviamente que eu desenvolvo uma inteligência, que é atrelada a Pai Ogum, e eu impeço esse movimento desordem para chegar no campo mais denso que tem, que é o meu corpo físico. Correto? Até agora, ok? Então, as filhas de Ogum, que se estão aí, podem. Ah, tem mais 13 pessoas ali que eu não consigo ver quem é. Mas, enfim, as filhas de Ogum que estão aqui não me deixam mentir. E aí, quando o Pena Branca chegou e passou uma receita para uma delas, todas as outras usaram, ou pelo menos a outra usou, e muitas mais da assistência usaram, e tiveram o mesmo efeito. Ou seja, comprovadamente, era o sistema energético que estava abalado, que veio, por consequência, atingir o sistema físico. Nos elementos minerais, agora não mais falando da fisiologia humana, mas do reino mineral, a gente pode comungar com o Pai Ogum através das pedras sodalita e hematita. Obviamente, pela diversidade do nosso planeta, devem ter muito mais pedras. Mas a energia em que o Pai João trouxe para dentro da nossa casa é a sodalita e a hematita. Tanto que as duas estão ali no nosso altar de direita. E quando a gente vai tratar pelo magnetismo, agora a avó também, a avó e o Pena Branca começaram a ter as mesmas ações ao mesmo tempo. Quando a gente vai tratar pelo magnetismo ou agora nas cirurgias espirituais, a gente vai ali colocar a energia da pedra que está pura, alinhada, sem oscilações, no campo de fadiga humano da pessoa. E a gente vai estabilizar o humano através do elemento mineral. Porque a energia mineral, ela não tem oscilação. A não ser que ela fique muito próxima de mim. E aí eu preciso fazer a limpeza, de tempo em tempo. Porque ela agrega energia. Então, Pai Ogum, dentro do nosso terreiro, no elemento mineral, ele está com a sodalita e com a hematita. A sodalita é aquela pedra azul, rajada, bonita que a gente tem, que conecta diretamente com o nosso chakra laríngeo. E a hematita é uma das constituintes que mais ferro tem, que é um dos elementos de Pai Ogum. No elemento vegetal, e aí entra também a parte do Pena Branca, que trabalha muito com as garrafadas, que nós chamamos de tintura, que é o nome bonitinho que a gente dá. Nós conectamos Pai Ogum com o manjericão. Então, quando a gente vai tratar alguma desarmonia do corpo físico de alguém, a gente trata com a tintura de manjericão, que conecta diretamente com o laríngeo, que trata inclusive a imunidade, ou seja, ela ergue a nossa imunidade, não só energética, mas também fisiológica, e o manjericão trabalha também o sistema da pele, todo o nosso sistema de pele. Junto com o manjericão, a gente também tem o levante. O levante, eu já vi os guias usarem muito. Podem falar. Alguém falou? Não? Eu acho que entrou uma recomendação que só falta 15 minutos, mas eu vou acelerar agora. O levante a gente usa muito para banho externo, para harmonizar o nosso campo etérico, que muitas vezes está em carência, em fadiga. Sabe quando a gente sai das cirurgias, aqueles atendimentos prolongados, e agora, num número cada vez crescente? Então, é importante que a gente tenha os nossos preceitos para chegar lá com a harmonia
potente para poder dividir com os demais, mas também é importante que a gente faça uso desses conhecimentos para poder reestabelecer mais rápido o nosso corpo fadigado. Uma é que o corpo naturalmente ele vai se restabelecer, só que ele vai demorar um tempinho a mais. Outra é que esse restabelecimento, muitas vezes ele gera desconforto. Muitas vezes o irmão que fadigou vomita, né, Antônio? Muitas vezes o irmão que fadigou gera dor de cabeça, muita, 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 muita. Muitas vezes o irmão que fadigou tem muita fome, e aí é o corpo inteligente querendo absorver energia através do alimento, e aí por consequência, né? Então, se a gente sabe quais as ervas a gente pode naturalmente estabilizar o nosso corpo, por que a gente não usa? Com Pai Ogum e Mãe Ansã, a gente usa ali o levante, o manjericão, pode usar um pingente de sodalita ou de hematita. Mãe Ansã é a pedra coral. E, falando de Ogum e Ansã, a gente também tem que falar das nossas tronqueiras. Que a gente tem a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara, que a gente usa na porta da frente da nossa casa, com os nossos elementos basilares, que é o fogo e a água, o ar em movimento em volta e a terra que sustenta a planta, que são naturalmente cortadores energéticos. No reino animal, nós vemos Mãe Ansã simbolicamente representada pelo búfalo e a borboleta. E também tem muitos itãs falando sobre o búfalo e a borboleta, que são mitos africanistas. Pois é uma consciência de desconstrução e absorção. Enquanto Mãe Ansã absorve o caos, Pai Ogum potencializa ou irradia o progresso. Ordem é o elemento-chave entre um e outro. Então, Mãe Ansã é vista como o símbolo animal búfalo e borboleta. Por quê? Porque como ela é um elemento de desconstrução, a gente precisa naturalmente achar o equilíbrio entre as coisas. Então, a gente busca pela sensibilidade do búfalo e pela robustez da borboleta. Eu achei tão lindo isso. Uma vez um guia em terreiro nos falou isso. Aqui, nos caminhos, aqui no cassino. Que para a gente entender melhor Mãe Ansã, da forma mais sensível, a gente deveria achar o equilíbrio entre o búfalo e a borboleta, entre a robustez da borboleta e a sensibilidade do búfalo. E aquilo me marcou de uma forma tão intensa que eu trago isso até hoje. Isso deve fazer uns 6, 7 anos que ela falou isso. A médium, através da sua guia. Ou seu guia, não me lembro mais que guia foi. No elemento vegetal, Mãe Ansã é a espada de Santa Bárbara. No elemento mineral, a pedra coral. Deixa eu ver mais. Tem mais uma folha. Nas linhas de trabalho, a gente vê dentro dos terreiros os falangeiros de Pai Ogum. Só que a gente precisa entender que a Umbanda, ela não trabalha com orixás em divindade, mas a gente tem os falangeiros de Pai Ogum. Quando a gente trabalha com as linhas de falangeiro, muitas vezes os filhos de Ogum, que têm Ipori em Ogum, eles dão passagem para os falangeiros. Ou que eles têm o ancestre, o frontal ou o jutó, o orixá de frente, o orixá que dá cadência ao orixá de frente, eles dão passagem para falangeiros de Pai Ogum. Também dentro da linha dos caboclos, todo caboclo ele é regido por Oxóssi, mas ele também pode ter um intercruzamento com o orixá Ogum. 2 exemplos que eu trouxe são exemplos sempre próximos de nós, e a gente gosta de trabalhar isso bastante. Um deles é o caboclo Birajara, que é o meu mentor, que é o responsável pela minha encarnação. Ele é o Birajara da pele vermelha. Quem me disse isso foi lá no começo do Luz Divina, quando o Pai Benedito, inclusive, esclareceu essa dúvida.
me disse que o meu caboclo era um caboclo entrecruzado com Ogum e que o nome dele era Ubirajara da pele vermelha. Também, dentro da nossa casa, trabalha o mentor do Rodrigo, que é o caboclo cobra coral. Ele é um caboclo de Oxóssi, porque todos os caboclos são regidos por essa consciência divina, mas tem entrecruzamento vibratório com o pai Ogum. Então é o cobra coral, é um caboclo de guarda também. E está muito atrelado à consciência orixá que nos rege. Provavelmente eu tenha de frente orixá Ogum. Rodrigo, a gente sabe que tem no ancestre orixá Ogum. Então, também está muito atrelado. Temos também o caboclo Ventania, que é um caboclo regido por pai Ogum. E também temos o Exu Ventania. Enquanto o caboclo Ventania, ele trabalha, potencializa a positividade, porque é uma linha de direita, os Exus trabalham, esgotam a negatividade, porque trabalham com as linhas de esquerda. Vemos no Evangelho, em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 42, a gente também vê o atributo da vontade. E aí, pai João entra, né, com a sua evangelização, e lá, quando a gente foi trabalhando as consciências divinas, ele foi atrelando as passagens do Evangelho. E pai Ogum no Evangelho é quando Jesus se manifesta e diz: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. E agora eu vou ler essa passagem do Evangelho. Se der tempo, a gente entra em contribuições. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 42. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A espada, ela é símbolo da vontade. Então, Jesus não veio para trazer paz. Ele veio para mostrar para o mundo que o mundo estava todo errado. E que, de fato, se a gente não tiver boa vontade, entusiasmo e constância, a gente jamais vai chegar no reino de Deus. Independente da condição de práticas que a gente faça, nós seremos testados o tempo todo. E através das expiações, das nossas provas, em que nós vamos repetir as nossas expiações. Ou seja, o quanto antes a gente evidenciar o nosso caos íntimo, o quanto antes a gente bota movimento de ordem e começa a progredir emocionalmente, evolutivamente, florescer o nosso espírito e pelo processo da boa vontade, como disse Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, que nós iniciamos o estudo da noite, a gente atinge o reino de Deus. Mesmo que a gente fique apenas oferecendo água para os sedentos. E aí eu gostaria de dar 2 exemplos, bem rapidinhos, temos 5 minutos.
O primeiro é da avó Maria do Rosário, mentora do Eduardo. Não sei se o Eduardo está aí, se não está, boa noite, Eduardo, vou mencionar tua mentora. A avó Maria, em uma instrução muito lúcida, ela falou que ou a gente acho que é Maria Fumaça, agora eu não me lembro se ela usou esse termo, mas ela quis dizer isso, ou a gente é máquina, ela usou máquina, ou a gente é vagão. Quando eu fui estudar hoje Nova Acrópole, eu quase caí para trás, porque a Lucilena deu um exemplo muito semelhante, é óbvio, com outras palavras. E ela disse que o vagão de uma locomotiva, ele está atrelado ao corpo físico, às energias, às emoções e o conhecimento. A gente pode ter muito conhecimento, a gente pode estar com as emoções estabilizadas, as energias estabilizadas e o corpo físico sadio. Mas se a gente não tiver a Maria Fumaça, que é a vontade, não adianta a gente ter nada. E um exemplo que a Lucilena deu, e quem quiser ver essa palestra na íntegra, que vale muito a pena, é só botar Nova Acrópole, Vontade, Lucilena Galvão. E ela fala assim, que um grande exemplo disso é o Stephen Hawking, que era aquele tetraplégico, com várias sequelas neurais, que pelo poder da vontade, não tendo estabilizado o corpo físico, as energias, obviamente, porque o corpo também estava desalinhado, as emoções, porque estar ali estagnado naqueles movimentos também te altera emocionalmente, tu consegue colocar em movimento. Não adianta tu ter saúde, não adianta tu ter energias estáveis, não adianta o teu emocional estar em prática, tu ter conhecimento, se tu não tiver boa vontade, tu não consegue colocar movimento ou ordem na tua vida e não progride. Nem emocionalmente, nem espiritualmente. Porque a partir de qualquer movimento aleatório externo, tu potencializa algo que tu deixou só no campo das ideias, no campo das teorias. Porque a prática, de fato, que é o evangelho em ação, fica em falha. Temos ainda 2 minutos e eu vou dar o último exemplo que eu achei fantástico. Que é assim. 2 viajantes islâmicos andavam de camelo. E um deles, o camelo, se assustou e jogou o viajante na beira de um abismo. Ele não caiu no abismo, ele ficou preso em um galho. E o outro era um mestre. E vendo isso, ele correu para tirar o turbante, para rasgar as roupas, para fazer uma corda para puxar o viajante, o companheiro dele, que tinha caído. Nisso, desceu a máxima autoridade que é entre os homens e Deus no Islã, que é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel chegou e disse para o mestre: vem comigo, tu já podes conquistar o céu de Alá. Vem e me segue. E ele foi e disse assim para o anjo Gabriel: será que eu posso trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda? Porque eu preciso tirar ele de lá. Agora, o mais importante é puxar esse homem do abismo e não eu atingir o reino de Deus. Ou, no caso deles, lá do Islã, o céu de Alá. Então, eu digo para vocês, se a gente ordenar o nosso caos, a gente coloca a ordem na nossa vida. Beijo. Até a próxima.